Muito obrigado, pastor Odilon. Muito obrigado, pastora Senorá. Muito obrigado, queridos colegas pastores e pastoras, nesta manhã. Que a graça e a misericórdia do Senhor se renovam sobre a sua vida. Obrigado, meu pastor Ebe, meu discipulador amado, meu querido, amado pai espiritual. Você tem o seu, né? Então, nunca se esqueça de orar por ele todos os dias. Então, não se esqueça de orar por ele todos os dias. Quem aqui ora todos os dias pelo seu discipulador? Coisa boa, né? Então, é uma responsabilidade espiritual. Quem aqui ainda não tem? Porque eu estou partindo do pressuposto agora o seguinte: se você não levantou a mão, é porque você ainda não tem um discipulador. Quem ainda não tem um discipulador MDA? A conta não fechou, gente. A conta não fechou. Então, assim, já vai aí o primeiro princípio aqui, tá bem? Todos os dias ore pelo seu discipulador. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui oram pelos seus discípulos espirituais todos os dias? Aumentou. Quantos aqui têm discípulos? Quantos aqui não têm discípulos? Tem alguns. Olha só uma pesquisa aqui, ô pastor Dilon, depois a gente vê como é que se explica isso. Todo mundo aqui ora pelos seus discípulos, mas nem todo mundo ora diariamente pelos seus discipuladores. Gente, nós que discipulamos precisamos de oração diária dos nossos discípulos. Então, é mão de duas vias. Você tem a sua relação das pessoas que Deus te deu para discipular no MDA. Alguns têm 5, outros têm 6. Essa semana eu perguntei ao pastor Domingos, que é meu filho do pastor Odilon, ele tem 19, né? Mas olha, eu tenho certeza, o pastor Domingos ora todos os dias pelos seus discípulos, seus MDAs. Agora, ele também precisa que todos os seus discípulos orem por ele, porque é uma relação de pai e filho. Como que o pai vai orar pelos seus filhos e os filhos não vão orar pelos seus pais, né? Então, vamos começar essa palestra de liderança global, mas pensando então no básico do MDA, que é os filhos orando pelos pais, os pais orando pelos filhos, porque já aprendi que nós, antigamente, quando tínhamos igrejas tradicionais, a gente parecia mais com empresa. Então a empresa, a gente é parceiro, a gente é colega, a gente é amigo. Mas hoje, graças a Deus, na visão do MDA e de Igreja em Célula, nós fomos promovidos. Hoje nós somos pais e filhos. Filhos honram os pais e pais promovem os filhos. Combinado? Não é isso? Na visão de MDA, que aprendemos do nosso pastor Ebe, que é o pai desse grande movimento espiritual, que hoje ele não tem noção onde isso chega. Há um princípio básico: nós não somos empresa, nós somos uma família, e numa família tem pais e filhos. Os filhos têm prazer de honrar os seus pais, e essa honra começa na oração diária. E os pais têm prazer em promover os seus filhos. E não existe promoção maior do que colocar todos os dias os seus filhos aos pés, os seus pais aos pés da cruz. Amém? Então, vamos agora fazer isso nominalmente. Você sabe quais são
os seus discípulos. Você vai orar por eles nessa manhã. Hoje é uma manhã de um dia normal de trabalho. Você não sabe onde eles estão, o que eles estão fazendo. Vamos dar uma cobertura espiritual para eles. E também aos seus discipuladores. Talvez eles estão aqui, talvez eles não estão, mas eles precisam das suas orações. Vamos ter esse tempo. Senhor, receba assim, como eu oro aqui, ó Deus, pelo pastor Eibe, que é o nosso pai espiritual, abençoando a si, a sua casa, tudo que ele chama de seu, a pastora Andréia, seus filhos, sua igreja em Fortaleza, sua rede de discípulos na igreja local, sua rede de discípulos pela nação. Deus, que não falte a cobertura espiritual sobre a vida do teu filho, que ela esteja, ó Deus, dia e noite estendida, para que nenhuma praga chegue sobre a sua casa, nenhuma moléstia sobre o seu organismo, mas que ele possa, ó Deus, estar de pé e voar e andar sobre as águas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em cada uma das suas conferências, em cada uma das suas viagens, em todas as suas reuniões, que ele continue recebendo apontamentos espirituais do Senhor, que ele continue tendo esse espírito de coragem, de ousadia, de fé, ao mesmo tempo esse coração pastoral, doce, amoroso, liberal, generoso, Pai. Deus, e agora me uno a todos meus irmãos, colegas pastores e pastoras, para abençoar todos os nossos filhos no MDA que estão abaixo de nós, que eles recebam esta cobertura espiritual onde quer que estejam, no seu trabalho, no seu ministério, seus cônjuges, seus filhos. Deus, nenhum mal chegue na vida deles, nenhuma praga atinja a sua tenda, mas que hoje eles sejam frutíferos, deem frutos permanentes. Ó Deus, que o diabo fique cego só em tentar olhar para eles, Senhor, que o que ele colocarem a mão, abençoado seja, Senhor, onde eles levarem a palavra, deem pessoas nas suas mãos hoje, Senhor. Assim nós oramos e temos a certeza que vamos trabalhar e vamos chegar no final do dia e vamos dizer: Ebenezer, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou, sustentou e livrou.
Pai, obrigado pela cobertura do pastor Odilon sobre esta conferência, a pastora Sinorá. Ó Deus, cada pastor e cada líder que recebeu esse chamado e que aqui está, ó Deus, saímos daqui diferentes. Obrigado pelo maná de ontem, pelo que receberemos hoje, pelo que receberemos amanhã, até no sábado, para a honra e glória do Teu nome. Deus, aqui estamos ferro afiando ferro, preparando obreiros para uma visão global, para uma colheita global, porque a igreja brasileira se levanta e carece de líderes com visão global. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está entrando pode entrar e sentar. Quero só recomendar alguns livros sobre liderança que têm me ajudado e pode te ajudar também. E depois, junto com os livros da Associação MDA, outros preletores, escrevi esse livro aqui pela Editora Vida. No ano de 1998, você teve notícia do livro Igreja Brasileira com Propósito. Tudo bem, Osni? Como vai? Uma inspiração ter você aqui e aquela linda igreja em Londrina. Glória a Deus. Aí, esse livro, acredito que uma geração de pastores leram, não é? Igreja com Propósito. Esse livro nos ensina sobre uns princípios de adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões, sendo colocado equilibradamente na vida orgânica da igreja e do ministério. Passados muitos anos, eu entendi que a gente precisava de um livro contextualizando esse livro à realidade brasileira. Então Deus me deu Igreja Brasileira com Propósito. Esse livro ensina sobre como estruturar o ministério, colocando esse equilíbrio na pregação, nos ministérios, na vida orgânica da igreja. Você tem uma equipe onde cada um é responsável por essas bases, gerando saúde e gerando equilíbrio. Pela Editora Vida, você pode adquirir. Uma outra coisa que o pastor precisa muito é o equilíbrio na pregação. O equilíbrio na pregação. Então, eu fiz também uma vez um curso com o pastor Rick Warren chamado Preaching for Life Change. Pregação para transformação de vidas. Qual é a nossa tendência? Às vezes, a gente tem a tendência de pregar aquilo que a gente mais gosta. E primeiro nós temos que pedir a Deus o que Ele quer que a gente pregue. E segundo, a gente tem que elaborar um plano de pregação. Aprendemos dos nutricionistas que o prato mais saudável é o que é o mais colorido, não é? Quanto mais colorido, mais saudável ele é. Se ele tem amarelo, vermelho, verde, isso vai gerar saúde na alimentação. Então, nós temos que pregar primeiro sobre a Bíblia inteira. Você tem que fazer um plano de pregação que você pega o Velho e o Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse. Senão a gente tem a tendência de pregar em alguns textos mais eleitos, e precisamos de toda a Bíblia. Segundo, que quem diz que a pregação expositiva é melhor do que a textual? Quem disse isso? Qual versículo da Bíblia que está escrito isso? Depende. Se o assunto que você vai pregar, ele pede um sermão mais temático, qual o problema? Por exemplo, eu não vejo muita gente pregando sobre gula, e nós precisamos pregar sobre esse assunto. Agora, vai ser difícil você pregar sobre esse assunto com um texto só. Você vai precisar de alguns textos da Bíblia, e aí o sermão temático vai ser melhor do que o sermão expositivo, porque o melhor é o que mais vai ser eficaz naquele tema que você vai fazer. Agora, é claro, precisamos fazer uma pregação expositiva do livro de Efésios? Precisamos. Vamos fazer uma pregação. Então, no seu plano de pregação, vai contemplar uma série sobre as cartas gerais, ou as cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, nestes dias, fazer uma série sobre conscientização da cidadania e do voto consciente. Podemos pregar, mas não precisa necessariamente pegar um texto só e fazer expositivamente. Então, esse livro aqui, Como Pregar para a Transformação de Vidas, tem um foco de que, independente se você vai ter uma pregação textual, biográfica, pastoral ou expositiva, ela tem que ser prática. O grande problema, gente, é que recebemos uma herança de que às vezes a pregação acadêmica é superior do que a pregação prática. Aí o camarada ouve um sermão que tem cabeça demais, só que depois ele vai segunda-feira para o seu trabalho e fala assim: e aí?
Aquele sermão entrou na cabeça, mas não foi para as mãos, não foi para os pés. O sermão, ele primeiro começa no trono, depois passa pelo carteiro, chega no receptor e precisa ir para a padaria. Porque se o sermão fica só no cérebro, ele não vai chegar lá na maneira como que as nossas ovelhas trabalham nas suas empresas todos os dias. Então não pregue para passar conhecimento, pregue para aplicar a palavra de Deus. Qual a diferença de Saulo para Paulo, antes e depois da conversão? Saulo tinha conhecimento, membro do Sinédrio, sabia de cor a lei de Moisés, o Pentateuco. Mas mesmo escrito lá, não matarás, que no original não é não matarás, é não assassinarás. A ideia é essa, porque aqui vai até um parênteses. Tem gente que pega e diz assim: não, o crente não pode participar do exército, não pode participar da polícia, porque na polícia ele pode matar. Não, não é isso que o mandamento está dizendo. Deus sempre teve exércitos e permitiu que o homem tivesse exércitos. Ter exército não é contra o mandamento de Deus, porque infelizmente o exército ele também se levanta pela paz. O que a Bíblia diz é: não assassinarás. Agora, se o irmão da sua igreja trabalha na polícia e para defender o Estado, a saúde, o bem-estar, ele precisou, infelizmente, o que ele vai fazer? Ele vai para o inferno por causa disso? Não, ele não vai ao inferno por causa disso. Ele não queria assassinar ninguém, mas talvez para proteger uma criança, infelizmente ele teve que usar a sua arma. Qual a diferença de Saulo para Paulo? Saulo, ele arrancava os cristãos das casas e assassinava, e matava. Depois que ele se encontrou com Jesus, ele pegou todo aquele conhecimento que ele tinha da lei e transformou em aplicação. E aí passou a ser um servo de Deus e pregador do Evangelho. Conhecimento bíblico não muda a vida das pessoas. O que muda é a aplicação desses conhecimentos na vida prática. Então, a primeira parte do livro é teórica e a segunda parte do livro, aí você tem o como fazer. E um outro aqui, há 10 anos atrás, eu peguei 4 pesquisas. Christian Schwartz, que foi um livro que a gente usou bastante no Brasil, Desenvolvimento Natural da Igreja. Bill Hybels, com as suas pesquisas lá do Summit. Um jornalista norte-americano chamado Paul Wilson. E também a nossa realidade aqui no Brasil. E percebi, o Paul Wilson ele pegou 1000 igrejas em crescimento no Brasil, dentro da perspectiva de liderança global, e ele chegou a alguns princípios. Tem umas coisas, gente, que dentro do crescimento de igreja e liderança, princípios são princípios, não é o que eu acho, o que eu penso. Existem princípios que levam uma igreja a crescer saudável, e elas são testificadas pelas igrejas que estão crescendo de forma saudável no mundo. Por exemplo, se eu pegar esses princípios aqui e eu for verificar lá em Fortaleza, que o pastor Iber começou há 8 anos atrás, está quase com 10 mil pessoas, ele tem esses princípios. Um deles é célula. Nenhuma, não é que eu acho, que eu penso, que eu sinto, que eu gosto, que eu não gosto, não é isso. Não existe uma igreja saudável em crescimento no mundo que só tem culto. Simples assim. Você pode ter uma grande congregação onde tem pregação e não ter célula. Você pode ter, mas isso não gera uma igreja saudável. Porque como é que você vai cuidar se você tem uma igreja com 1000 pessoas sem célula? Não, você vai falar para 1000 pessoas, mas você não vai cuidar de 1000 pessoas. Porque 1000 pessoas não se multiplicam. 1000 pessoas recebem adesões. Aí a gente tem que ter cuidado de pessoas não chegarem na nossa igreja porque elas se tornaram fãs da nossa igreja e não discípulos de Jesus. Existem igrejas em alta performance de crescimento que elas fazem adesão de pessoas porque as pessoas se tornaram fãs daquele movimento, mas não necessariamente tiveram um encontro com Jesus e se tornaram
discípulos dele. Eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou aqui para fazer uma constatação. Então, um dos 25 princípios de igreja saudável é que igrejas saudáveis são pastoreadas por células, por grupos familiares, por o nome que você der lá dentro da sua realidade. Mas tem que ter, porque é a outra asa do avião. Uma asa é a celebração, Jesus falava para multidões, e a outra asa é a célula, que é o cuidado, que é a multiplicação, que é a formação de liderança. Você não vai formar grandes líderes só falando para eles uma vez por semana. Aí você vai fazer o pacto do ensino educacional brasileiro. Você finge que ensina, eu finge que aprendo, e está tudo bem, e você faz como o Estado de São Paulo, que tem a aprovação automática no final do ano. Essa semana a diretora da nossa escola chegou para mim e falou assim: pastor, aquela menina campeã nacional de skate, que era aqui da igreja, ela é campeã nacional de skate, ela pediu transferência para a escola pública. Eu falei: por quê? Porque ela viaja muito, então ela ia perder de ano. Como no Estado, a educação do Estado de São Paulo, ela aprova automaticamente, então ela pediu transferência para a escola pública para ser aprovada. Olha só, você finge que ensina, eu finge que aprendo, e beleza. Gente, não pode ter esse pacto dentro da igreja. Nós temos que ensinar, e os nossos discípulos têm que aprender, e juntos vamos transformar o mundo, ok? Não deixe de adquirir literatura. Eu acredito muito quando vem numa conferência no Ministério do Ensino e no Ministério da Literatura. E olha, pergunte sempre aos seus discípulos, acabamos de orar por eles, né? Quando você os encontrar, qual livro você está lendo? Ninguém tem nada, ninguém pode ensinar se não tiver o quê? Recebendo, não é? Você não pode se não tiver recebendo. Quero mostrar para vocês aí primeiro a foto da minha família. Essa é a minha família. Essa é a pastora Leila, queria muito vir, mas não pôde justamente por causa desse ministério aí. Eles são grandes, mas eles são novos. Os meninos têm 13 anos e tem o pega e leva para a escola, ainda estamos nessa fase. Então tem os dois meninos, o João Pedro e o João Vitor, que são gêmeos, a Ana Beatriz, tem 16, e a Ana Carolina, que tem 18 e já está na faculdade. E são 4 filhos, todos os 4 são batizados, todos os 4 têm as suas células, todos os 4 têm os seus MDAs. Claro que eu sou o MDA deles, dos meninos, e a Leila das meninas, mas isso dentro de casa. Mas nós dentro da igreja também temos o nosso. E essa é a família Paz. Na década de 70 tinha um desenho da Hanna-Barbera que chamava Família Buscapé. Não sei quantos lembram. Aí a gente brinca dizendo que o nosso é a família Busca-Paz, né? É a família Busca-Paz. Ele está sempre buscando paz, pastor Weber. Ok. Tem um outro jogo de fotos aí, antes de entrar na mensagem, que são as fotos lá da nossa igreja. Vê se você tem aí um arquivo. Você pode abrir a sua Bíblia em Números 13. Só para vocês situarem um pouquinho, aqueles que não conhecem, tem aí umas fotos lá do campus principal da igreja. Se a gente achar, eu vou mostrar para vocês, senão a gente vai seguir adiante. Números, capítulo de número 13. Querido colega pastor, pastora, meu irmão, minha irmã, líder. Tem aqui. Queridos, nós estamos num processo de conquista do nosso campus. Como o pastor Eibe acabou de adquirir uma área, acabou de construir, e é só o começo, aquele lugar vai ficar ainda mais lindo e maior. Por que você precisa ter uma base grande, estratégica? Porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. É dali que você vai treinar ainda muita gente para mandar para fora. Então nós adquirimos esse terreno, são 210 mil metros quadrados, fruto de uma visão, vou falar sobre isso. Depois
de muito trabalho, de muita fé, de muita dedicação. Aí tem a rotatória. Nessa rotatória aí, bem na entrada, nós vamos colocar um globo para nos lembrar que o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Aquele auditório lá é o que nós usamos. Primeiro nós temos um ginásio de esporte, cabem 2.000 pessoas, e nós adaptamos esse ginásio para o uso de auditório. Agora esse outro ali, no canto esquerdo que vocês estão olhando, é o principal, para 6.000 pessoas, e esse nós estamos em construção no momento. Pode passar. Esse aqui é foi interessante, essa semana a gente tirou, semana passada, sei lá, essa foto. Nós temos 4 cultos aos domingos, estamos começando o 5º. Tem às 8, às 10, às 5 e às 7. E por ordem de frequência, é primeiro das 7, depois o das 10, depois o das 5 e depois o das 8. Essa foto é um dos estacionamentos e a gente tirou essa foto às 17. E aí, nós pensamos, tem que começar mais um, porque nenhuma igreja vai conseguir crescer se você não tem lugar para o estacionamento. E quando você chega a 70% de ocupação do auditório, vamos dizer, isso aqui é a igreja, com essa quantidade de ocupação, aqui temos algumas cadeiras ainda, mas nessa quantidade aqui você tem que pensar já no segundo culto e depois no terceiro culto. Por quê? Porque lá fora, no ministério infantil, já não cabe. Porque nossas igrejas atraem muitos casais, graças a Deus, e muitas crianças. Então você não pode esperar ter gente em pé para começar o segundo culto. Você tem que começar antes, para que o pessoal do ministério infantil, do estacionamento, da recepção, da alimentação, não sofra tanto ao receber os irmãos. Porque você ministrar uma classe lá na escolinha das crianças com uma sala hiperlotada prejudica muito a qualidade do tempo e do ensino lá. Pode passar? Então isso fez a gente começar outro culto. Aí vamos começar agora. Pode passar? Esse é o nosso batistério. A gente decidiu também que o batistério fosse algo mais orgânico. Então nós temos batismo quase todos os dias. Sexta, sábado e domingo tem todos os dias. Como que nós fazemos? Você ganhou lá na célula, você vai, nós temos um pequeno curso. Eu costumo dizer que na Bíblia não tem curso nenhum para batizar. Você creu e quer se batizar, você batiza. Mas como a gente é brasileiro e alguns assim, às vezes quer dar uma de migué, né? Tem algumas coisas que pode arrumar na vida antes e não quer arrumar. Então o batismo, além da gente dizer quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a gente coloca algumas questões. Por exemplo, a gente não fecha a questão em algumas coisas, mas, por exemplo, se ele não está casado porque não quer casar, vamos ajudar ele a casar. Sabe quantas pessoas vão estar casando agora, semana que vem lá na igreja? 100 casais. Porque, gente, o mundo hoje está tão assim que as pessoas chegam na igreja, mas ninguém falou que eu precisava casar. E vai ficando, procrastinando, vivendo um dia depois do outro, né? Então, e é ali na entrevista de batismo que a gente pega a situação da pessoa. Às vezes já está com um filho grande, então vamos arrumar a vida de todo mundo, né? Aí esse batistério tem 110 mil litros d'água, ali em volta cabem até 200 pessoas, e as células entram em contato com seus coordenadores, e sem precisar que a gente faça um evento, de forma natural, eles vêm, trazem os seus e batizam ali. Então, organicamente, como a gente ganha, a gente deve batizar, sem precisar ser um evento, algo muito natural. Então, a conversão é algo natural espiritualmente. O batismo é uma consequência disso, para incluir na família. Então, nós criamos uma estrutura, aí tem os banheiros, tem os vestuários, a pessoa chega, pega a camisa e tem aquele momento lindo lá. Pode passar. Ok? A gente botou uma academia na frente da igreja para dar um sinal também de
que a gente se preocupa aí com a saúde. Lembra que eu falei da gula? Então também. Pode passar? Pode passar? Ok, acho que aí já. Pode passar. Ok? Céu dentro, internamente. Aí os cultos que a gente tem às 8, às 10, às 5 e às 7. E aí pensamos, que horas que nós vamos começar um outro culto? 5. Aí pensamos, 3. Mas no meio da tarde. Aí vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos. Vamos começar um culto meio-dia. Meio-dia. O pastor Ebi já abençoou e disse, já deu certo, filho. Porque tem gente que gosta de acordar tarde. E tem gente que tem compromisso no meio da tarde. Depois sai dali e já almoça. Nossos cultos é 1h30, 1h40. Então estamos começando dia 5 agora o 5º culto. Ok, pode passar. O pastor Dilon já pregou lá, o pastor David já pregou lá. Isso é internamente, auditórios dentro da igreja. Ok? Tem cafés, né? Tem um ambiente. Esse é o hall de entrada do auditório principal, aquele que nós estamos construindo. Restaurante, tudo isso está pronto no campus. Pode passar, pode ir. Okay, acabou, beleza. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vai a uma igreja, seja Fortaleza, seja Shalom, seja a Igreja Presbiteriana de Londrina, seja a PIB em São José, seja a igreja do pastor Rick Warren em Saddleback, do pastor que vai. Você vai e pode até se inspirar em algumas coisas da estrutura, mas visão não é estrutura. Separa as duas coisas. Visão, ela é pessoal e intransferível. Visão é pessoal e intransferível. Todo líder vai ter a visão que Deus deu e que ele foi buscar. A gente não copia estrutura, porque estrutura depende de cada lugar. Por exemplo, dificilmente, numa capital, você pode ter um terreno desse. Porque a minha cidade ainda é uma cidade de interior, São José dos Campos. Então, claro que hoje nós compramos esse terreno há 9 anos atrás, já compramos e pagamos. Compramos ele por 10 milhões, hoje ele vale uns 50, 60 milhões. Mas hoje já seria mais difícil. E o problema das grandes cidades é nem que você tenha para pagar, você não tem um terreno desse tamanho. Então, não é copiar a estrutura, porque senão a gente fica até frustrado. Eu não tenho uma estrutura igual de muitas igrejas que eu já vi ao redor do mundo que eu gostaria de ter. Mas isso não me faz sentir melhor ou pior. Agora, tem uma coisa que nós podemos e devemos pegar em qualquer lugar que você vai aberto para receber. São princípios, valores. Isso sim. Se você chegar num lugar onde a mão de Deus está estendida e tem um movimento, você pega lá princípios. O pastor Osni tem um terreno dentro de Londrina, a PIB de Primeira Igreja Presbiteriana lá de Londrina, que é fascinante. Eu não conheço uma igreja dentro de uma cidade que conseguiu comprar um clube. Então eles têm um terreno que é 100% aproveitável. Não tem nenhuma área de APP, eu tenho área de APP. Ele tem saída para os 4 lados. Um terreno lindíssimo. Então talvez você vai lá e fala, eu gostaria de ter isso aqui. Eu não sei quantos milhões e milhões deve valer aquele terreno hoje numa cidade de ponta quanto é Londrina. Mas certamente que se você sentar lá e conversar com o Osni, você pode não sair de lá com a estrutura do Osni, mas você vai sair de lá com princípios, com valores que funcionam em qualquer lugar do mundo, que ele aplicou e que lá no sul, no norte, no centro, você vai poder aplicar isso independente do tamanho da sua igreja, do tamanho da sua cidade. Por quê? Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos.
E dentro desse princípio, vamos lá, a sua Bíblia está aberta, eu queria ter feito esse preâmbulo aí. Já oramos, já falamos sobre literatura, já mostrei estas fotos para você se inspirar e pedir a Deus para que faça dentro da sua realidade e que esse lugar que Deus já te deu ou vai te dar, vai inspirar outros e vai abençoar nações. Amém? Agora vamos para a Bíblia, onde de fato vamos tirar princípios para a nossa liderança global. Princípios para transformarmos sonhos em planos, sonhos em realidade. Diga comigo, transformar sonhos em planos, projetos em realidade. Porque não dá para ficar só sonhando, a gente tem que sonhar e planejar, sonhar e realizar. A partir do verso 17 de Números 13, diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte, é fraco, se são muitos, se são poucos, se as cidades em que eles vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Verso 20: se o solo é fértil ou se o solo é pobre, se existe ali florestas ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Teumai, descendente de Enac. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, diga comigo, Escol. Isso. Cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usar este texto que já lemos, mas vamos nos estender mais. Nós vamos estender até o verso 32 do capítulo ainda 13 de Números e vamos entrar pelo capítulo 14, tá bem? Para que você possa conquistar novos desafios, transformar os seus sonhos em projetos, planos em execução, para que você saia da síndrome do algum dia, para que você possa de fato entrar na ação. Tem algumas coisas nesse texto preciosíssimas. O povo viveu durante 400 anos no Egito, correto? Lá eles cresceram e multiplicaram. A Bíblia diz que saíram de lá 600.000 homens. Como não contava não contava mulheres nem crianças, provavelmente umas 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Eu gosto daquele filme O Príncipe do Egito, que foi feito por Steven Spielberg. Eu acho que, mesmo sendo desenho, aquele filme foi o que eu vi que mais reflete a descrição bíblica. Realmente eles colocaram assim a perder de vista a quantidade de pessoas que saíram do Egito. E eles também colocam uma música em hebraico, aquela shira, quando eles cantavam e celebravam a saída do Egito. E foram. Se eles tivessem com o coração bom e obediente, Deus fazia eles saírem do norte do Egito e já entrar na faixa de Gaza e já entrar na terra. Seria fácil, uma viagem de questão de meses. Mas a Bíblia diz que eles não fizeram o caminho mais curto, porque eles eram teimosos e poderiam querer voltar para o Egito porque teria que lutar. Aqui nós temos um princípio: toda vez que você não quer lutar para conquistar, você vai ter que pagar no deserto. Toda vez que você não decidir lutar, você vai ter que pagar no deserto. Por quê? Você está dizendo assim: eu não confio no Deus que me mandou fazer isso.
E toda vez que eu não confio e quero o caminho mais fácil, vai ser o caminho mais longo. Não é que Deus ama a guerra, gente. Não é que Deus queria, Ele não é masoquista, tirar o povo do Egito e fazer o povo sofrer. É que ali viviam os filisteus desde aquela época. Era o caminho mais curto, mas não existe ministério relevante sem conquista. Não tem jeito. Charles Swindoll diz: ministério que não custa nada não leva a lugar algum. Então, sair do Egito, não ficar 40 anos no deserto, implica em obedecer e enfrentar as guerras que tem que enfrentar. Eles teriam lutado contra os filisteus, teriam ganhado e teriam tomado posse da terra, e a gente não tinha esse problema que a gente tem até hoje, não é? Porque os filisteus se extinguiram, mas o Império Romano, Adriano, pega os remanescentes daquela região e dá os nomes a ele dos maiores inimigos de Israel, que são os filisteus. Daí você tem o nome palestinos. O nome palestinos foi dado por Adriano. Ele ressuscitou a memória, porque depois que caiu a Jerusalém judia, você sabe que Jerusalém vira uma cidade pagã no ano 130. E o que os romanos mais querem? Exterminar qualquer lembrança de que isso aqui foi uma terra de judeu. Qual é o nome do povo que mais criou problema para os judeus? Filisteus. Aí você troca apenas o nome de F para P e no latim você dá de filisteus para palestinos. E aí você tem esse problema até hoje. Que, gente, deixa eu dizer um parênteses para você aqui. Você é brasileiro, você é cristão. Você deve acreditar, não é só no que a imprensa internacional diz, mas você tem que ter uma perspectiva um pouco mais profunda. Na verdade, os países muçulmanos do mundo não querem resolver o problema dos palestinos que estão sem pátria. A ONU tem 2 organizações para refugiados. 2, só tem 2. Uma cuida dos refugiados do mundo inteiro. Refugiados da Ásia, da África, da América Latina, tá? E uma outra cuida dos refugiados só da Palestina, tá? Olha só, uma do mundo inteiro e outra da Palestina. O orçamento da Palestina, 95% do orçamento desta agência para cuidar dos palestinos, sabe de onde vem? Da Europa e dos Estados Unidos. Minha pergunta: por que os Emirados Árabes, por que a Arábia Saudita não dá dinheiro para esta causa? Porque esta causa não interessa resolver. Essa causa é importante que ela continue em plena erupção. A Jordânia não quis absorver, a Síria não quis absorver, o Líbano não quis absorver, o Egito não quis absorver. A faixa de Gaza é um problema mundial que precisa do meu amor, do seu amor, da sua oração e da sua oração. Mas não pense que esse é um assunto só de Israel. Esse é um assunto de todo mundo, inclusive das 62 nações muçulmanas do mundo, que deveriam ajudar a resolver a questão. Deixa eu te dar um outro exemplo. Você sabia que tem 33 quilômetros de fronteira entre Israel e a faixa de Gaza? 33 quilômetros. E tem 11 com relação ao Egito. Por que falam do bloqueio só de Israel? A fronteira do Egito também tem um bloqueio igual ou pior. Porque o Egito também não quer um problema terrorista no seu estado. Mas há uma predisposição do mundo de falar só da fronteira com Israel. Vou fechar o parênteses.
Mas eu deixo esse assunto para você continuar estudando. Sabe por quê? Você tem uma liderança global. E você não pode ser um líder global e achar que o conflito entre Israel e Hamas não interessa a você, porque você é brasileiro. Interessa sim. Leia, mas leia na perspectiva dos dois lados. Não leia na perspectiva só da imprensa, porque a imprensa coloca um lado só. E você é pastor, você é líder, você é cristão. Você tem que saber que isso aqui não é uma questão de uma invasão de terra no Vale do Paranapanema, como alguns setores do governo colocam. Isso aqui é uma questão de 4.000 anos. Isso aqui é uma questão bíblica, isso aqui é uma questão apocalíptica, não é? Então é um pouco mais profundo. Mas vamos fechar aqui e voltar a esses princípios aqui. Então, chegamos ao vale de Escol. Eles optaram por endurecer o coração. Deus não permitiu que eles fossem direto pelo norte, entrando pela faixa de Gaza, e eles foram pelo sul. Indo pelo sul, eles peregrinaram por todo o deserto no sul do Mar Vermelho, passando pela região de Edom, de Moabe, hoje Jordânia. E só foram entrar lá pela região do Monte Nibo, que é na região de Jericó, lá no Vale do Jordão. Mas antes dessa entrada definitiva lá, eles entram na terra, nessa entrada aqui, para verificar a conquista. Antes de fazer algo grande, você tem que olhar primeiro. Então anote aí alguns princípios para que você possa, de fato, transformar sonhos em projetos, planos em realidade. Primeira coisa, conhecer a realidade da sua conquista. Diga comigo, conhecer a realidade da sua conquista. Vamos lá, campeão? Conhecer é a primeira coisa. Você não pode construir sem conhecer. Você não pode edificar sem conhecer. Você não pode fazer nada grande sem conhecimento. Pastor, nós não podemos ser amadores. Nós estamos falando de liderança global. Nós estamos falando de igreja. Nós estamos falando de mundo. A sua igreja é levantada para tocar o mundo. E isso não pode ser feito só com boa vontade. Precisa haver conhecimento. Sem conhecimento, nossos projetos perecerão. Sem conhecimento, nossa ação não vai ser efetiva, eficaz e eficiente. Veja bem, o primeiro princípio está no verso 17 a 20. Quando Moisés enviou para observarem a Canaã, disse: subam ao Negueb. Eles estavam lá no sul do deserto de Edom. Subam, prossigam até a região montanhosa. Aí analisem tudo. Olha só o que ele diz: vejam se a terra é boa, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos, se são poucos. Vejam se as cidades são fortificadas ou não, se o solo é fértil ou não, se ali tem floresta ou não. Olha que informação importante. Se tem floresta ou não, isso é muito importante, porque é dali que nós vamos fazer nossas armas. É dali que nós vamos fazer os nossos acampamentos. Então note bem, conhecimento. Na igreja, às vezes, eu estava falando com o pastor Ebe que nós queremos montar uma grande questão de estatística lá na nossa igreja. Porque no planejamento, gente, estatística é moeda. Às vezes você chega numa igreja, aí você não sabe nunca os números. Há quantas pessoas se decidiram esse ano na igreja? Não sei. Quantos se batizaram? Uns tantos. Há quantos permanecem? Alguns. Há quantos saíram e foram para outra igreja? Alguns. E assim, esse negócio todo. Então nós precisamos melhorar um pouco nesse sentido, aprender com os nossos irmãos americanos, europeus. Nós temos tanta coisa para ensinar para eles, mas nós temos que aprender um pouquinho nessa questão de se planejar melhor. Então, conhecer a sua realidade de conquista. Nós estamos falando aqui de uma conquista espiritual? Estamos. Moisés saiu do Egito debaixo de uma promessa, debaixo de sinais e maravilhas, e ele podia ficar só com isso.
Mas mesmo contando com um Deus que agiu de forma sobrenatural, ele quis ter conhecimento humano. E não tem pecado nenhum e problema nenhum nisso. Se você quer transformar sonhos em realidades, transformar ideias em planos, visão em ação, você precisa conhecer. Você vai plantar uma cidade, uma igreja numa cidade, você tem que conhecer tudo sobre aquela cidade, tudo. Mas isso é antes de plantar a igreja, conhecer tudo sobre aquela cidade, porque você não quer chegar lá para fazer turismo. Quando a gente vai fazer turismo, a gente não precisa conhecer tudo, basta conhecer só os pontos turísticos. Mas você não vai fazer turismo numa cidade, você quer plantar uma igreja para ganhar uma cidade, então você tem que conhecer. Segundo, você tem que ter espírito de coragem, porque vai ser difícil. Diga comigo, conquistar é sempre difícil, mas ou você conquista ou você é conquistado. Quem chega na frente bebe água limpa. Campeão, quem chega na frente governa, Ricardo. Quem chega na frente governa. Não pode, depois que todo mundo for, eu vou. Não. Jesus nos enviou lá na grande comissão adiante. Jesus não manda a sua igreja para ir depois que todo mundo foi. Você está vendo, querido, uma cidade. Eu estou observando, minha igreja é no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Mas na divisa, Odilon, tem uma cidade que está em plena erupção, construindo várias grandes empresas, e que é no estado do Rio, Resende. Então nós estamos já procurando conhecer tudo de Resende, orando por Resende, porque Resende é uma cidade que as igrejas ainda são muito tradicionais, muito atrofiadas, mas é uma cidade que está despontando, então precisa de mais igrejas saudáveis, relevantes. Então procure observar, nós temos 6.200 municípios no Brasil. Você vai conseguir alcançar todos de uma vez só? Não. Então você precisa fazer pesquisa para saber aonde o sopro de Deus está soprando, e você precisa então ter coragem para ir para lá. Sejam corajosos, diz o verso 20, sejam corajosos. Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que coisa interessante aqui, queridos. Pastores não podem ficar paralisados pelo medo, porque medo não é um sentimento, medo é um espírito. E se é um espírito, não é o santo, então não serve para nós, não é? Então, pastor, toda vez que você estiver aí para conquistar algo e ficar paralisado pelo medo, faça uma oração e repreenda, porque isso não vem de Deus. Deus não manda espírito do medo atacar ninguém, pelo contrário, diz Paulo, é um espírito de poder, de coragem e de ousadia. Você tem que ter cara de leão, irmão, porque senão você vai ser conquistado, você vai ser dominado. Primeira coisa, conhecimento. E segunda coisa, coragem. Não tema, não volta para trás. É interessante que na Bíblia tem 365 dias expressões, 365 vezes expressões não tema. É interessante isso, né? Então, isso está dizendo alguma coisa para mim. Deus permitiu que na Bíblia tivesse 365 expressões. Carlito, não tenha medo. Às vezes a gente fica coado, gente. O mundo está complicado, o diabo está enfurecido, e a gente fica coado. Não vou abrir igreja não, porque não tem recurso financeiro. Você não planta igreja com dinheiro, você planta igreja com visão e com discípulos. Você não planta igreja com dinheiro, você planta com uma visão e com discípulos. Terceiro, sonhar com o melhor. Sonhar com o melhor. Querido, você não pode sonhar com
pior, eu vou conquistar, eu vou entrar e vou estabelecer lá um barraquinho, uma coisinha, um puxadinho de qualquer jeito. Santo varão, pelo menos não estamos pagando para sonhar. Já penso melhor. Quando que você vai estabelecer o melhor? É uma questão de tempo, mas você vai. Verso 20, a parte B, o verso 23, tragam alguns frutos da terra. Quer dizer, me tragam umas amostras grátis aí. E era o início da colheita das uvas. E eles subiram do Negueb e chegaram a Hebrom. Por isso que essa cidade vive numa tensão, não é? Porque foi a primeira cidade visitada pelos espias de Israel. E hoje, quando a gente vai, como está ali no meio da Cisjordânia, né, é o túmulo dos patriarcas que estão lá. Essa cidade é tensa, até hoje. Mas olha só, eles cortaram um cacho de uva. Quem acredita que a Bíblia é exagerada e Deus é exagerado? Levanta a mão. Olha só, gente, sabe o que é isso aqui? Segredo do pensamento exponencial. Pensou grande, Deus assim exagerou. Mas eu não acredito que Deus é mentiroso, não é? Se diz que foi um caixão de uva, foi. Tanto é, gente, que isso aqui se tornou o símbolo do Ministério de Turismo de Israel. Quando você vai a Israel, na porta dos carros do Ministério de Turismo, tem esse símbolo, 2 caras carregando, não é, o cacho de uva que viram lá em Hebrom e que desceram. Porque encheu os olhos. Excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Deus coloca diante deles uma visão. Deus disse para o seu povo assim: olha, se a gente entrar, o que a gente vai ter? Olha o que a gente vai conquistar. E, gente, é impressionante, até hoje é assim. A gente vai a Israel, tem uns romãs desse tamanho, que a gente não vê em lugar nenhum no mundo, né, pastor? É uns romãs desse tamanho, não é, Odilon? Enorme, que você corta o romã no meio e dá um copo de suco. Aí está acostumado aqui no Brasil, o romã é desse tamanhozinho, né? Quando você chega a Israel, você fala assim: nunca comi romã, nunca comi romã, porque é desse jeito aqui, ó, desse jeito. Colheram também romãs e figos. Pastor, pastora, líder, se você sair do sonho e for para a ação, sair do planejamento e for para a execução, mas for da maneira certa, com conhecimento e com coragem, você vai ter uva, romã e figo exponencial sobre a sua mesa. Vai ter, porque Deus quer dar o melhor. Mas tem que fazer do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Pensar grande, pensar exponencialmente. Pensar grande, querido. Pensar exponencialmente é assim. Quantas pessoas eu batizei em 2013? 100? Ok, 100. Então, em 2014, eu vou botar um 0 aqui na minha direita. Aí de 100 vai virar 1000. Você vai ser um fracasso se você batizar 400? Não, mas você só vai alcançar 400 porque você colocou um alvo exponencial de 1000. Porque do contrário, como você batizou 100 no ano anterior, 200 estaria para lá de bom. Dobramos. O alvo exponencial, o pensar romãs, figos e uvas grandes, não quer dizer, se eu tenha um pouquinho menor, que eu sou um fracasso. Mas isso vai me desafiar a sonhar e planejar para colher muito. Quando nós pensamos, você pergunta o pastor Eibe se ele não quer ter uma igreja em Fortaleza do tamanho da igreja de Santarém. Claro que ele quer, e ele está orando por isso, trabalhando sobre isso e discipulando os seus discípulos para uma grande colheita. Ele já é um case hiper ultra bem sucedido em 10 anos uma igreja de 10 mil em Fortaleza? Claro que é, mas como aprendemos com ele, o melhor está por vir. Isso é só o começo. Quando eu assumi em São José dos Campos,
era batista como Odilon, ortodoxo, tradicional, blindado, xiita e chato. As pessoas vinham me cumprimentar e falavam assim: parabéns, pastor Carlito, você está assumindo uma boa igreja, uma boa igreja, uma boa igreja, uma boa igreja. Mas eu me lembro perfeitamente de andar pelas ruas de São José dos Campos e falar assim: mas peraí, essa cidade é ótima. Eu não posso me contentar com uma boa igreja numa ótima cidade. A primeira coisa foi não aceitar o que é só bom, porque o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo, nivele para cima. Excelência, honra aos céus e abençoa as pessoas. Não há nada de orgulhoso Deus mandar os espias de Israel trazerem o melhor da terra. Se eles trouxessem um cachinho de uva, uma romãzinha, um figuinho, mas nós vamos trocar a nossa segurança aqui no deserto para entrar lá por esses frutos michurucas. Gente, você imagina, eu queria ver a cara do pessoal quando eles voltaram para o acampamento e mostraram a visão, porque eles certamente que não puderam trazer muitos, diz o texto que eles levaram um cacho. Imagina o pessoal pensando assim: gente, se o cacho é isso aqui, imagina a plantação. Mas não tem exército, não tem cidade fortificada, não tem dificuldade que vai nos fazer morrer nesse deserto. Nós queremos entrar nessa cidade. Pastor, quando você vai mostrar uma visão para a sua igreja, um desafio, espera um pouquinho, mas mostra bem mostrado, mostra bem feito. Você quer mostrar um terreno. Hoje a gente já tem como fazer romã, figo e fruto virtualmente. Então você vai lá, aquele terreno que você quer mostrar para a sua igreja, tira uma foto dele, mas no Photoshop você já dá uma melhorada nele todo. Se ele tem um barraco, você tira o barraco no Photoshop, as pedras você tira. Você já pode colocar ali uma pré-visão do que vai ser o templo, e aí você mostra para a igreja, mas mostra os frutos bonito. Rick Warren disse assim: nunca apresente uma visão sem uma imagem. Nunca apresente uma visão sem imagem. Então às vezes você tem que ser menos afoito. Primeiro vem o conhecimento, depois vem a coragem, e depois, aí sim, você vai mostrar o melhor, vai sonhar com o melhor. Mas você mostra lá, você passa lá de qualquer jeito, tira uma foto de qualquer jeito, mostra, o pessoal vai falando assim: mas é isso aí que custa 1 milhão? Aí não dá. A apresentação conta muito. Por que a gente embala presente? A gente chega em casa, rasga tudo, não é? Mas a caixa importa, a embalagem importa, não é? O que é isso, gente? A forma como você entrega o produto, ela conta muito. Às vezes nós somos muito afoitos para fazer rápido e nos esquecemos disso. Sonhe com o melhor. Quarto princípio: jamais esquecer das promessas recebidas. Quem tem promessa sobre a sua vida e seu ministério aí? Glória a Deus. Então na jornada não esqueça disso. Você tem que lembrar isso para você, para a sua alma. Quando você estiver cansado, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, lembre a sua alma as promessas que Deus te deu. Sabe qual é o problema? Nós tendemos pela nossa carne a esquecer lá nas trevas o que ganhamos na luz. Você está aqui nessa conferência global, de visão global, para você sair daqui, lá na sua cidade, impactar para chegar às nações. Só que você vai chegar lá e vai ter dificuldade. Você sabia que tem crente que é especialista em ser bombeiro de Deus? Você chega na igreja, gente, senta aqui, vamos sonhar, vamos planejar, vamos reavaliar todo o nosso sistema de plantação de igreja. A gente pode, não é só 10 cidades, não, nós podemos pensar em 20 cidades, 30 cidades, nós podemos pensar em preparar agora 100 novos obreiros. Aí chega alguém na hora e fala assim: mas quanto que isso vai custar?
calma, não é hora de pensar em dinheiro. É hora de pensar em visão, em sonho, em paixão. Vai chegar a hora de botar o preço nisso. Tem gente que é especialista em ser bombeiro. Ele chega e joga aquela água fria lá nas coisas de Deus. Não, gente, tem hora que nós precisamos ser aqueles caras que jogam lenha na fogueira. Eu quero, naquele momento, eu quero que tem gente que vai assim, rapaz, mas isso aí está muito pouco. Podemos pensar mais. Pensar exponencialmente. Nesta hora, você tem que chamar águias para perto de você e não galinhas. Águias. Porque se no sonho, no planejamento, você já nascer pequeno, já nasce morto. Tem que ter muitos. Está provado aí, de cada 1.000, 2.000 tartaruguinha que nasce na beira da praia, uma chega em vida adulta. Mas por que chega uma? Porque nasceu 1.000. Então, nesse momento, você tem que pensar um pouco maior. Senão você morre no meio do caminho. Então não se esqueça, se Deus disse, Ele é fiel para sustentar. Não deixe que ninguém frio venha jogar água em algo tão lindo que está nascendo. Verso 27 e 28. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde mana leite e mel. Leite de cabras e mel de tâmaras. Aqui estão alguns frutos. E aí mostrou a visão, aqueles frutões. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos os descendentes de Anak. Mas aí que fez o contraponto das frutas grandes. Já imaginou se chegasse com as frutinhas e desse essas 3 notícias? As frutinhas estão aí. E depois das frutinhas, tem ainda cidades fortificadas, gigantes na terra. Nem eu nem você íamos, não ia ninguém iria. Gente, o mesmo princípio Deus usou para tirar o povo do Egito. O mesmo princípio. Foram lá de casa em casa. Gente, vamos. Tem uma terra que mana leite e mel. Olha, vai ter sim. Tem serpentes, tem escorpiões, mas tem uma figura à frente que vai nos guiar. Uma terra que emana leite e mel. Aqui é a mesma coisa, volta a figura do leite e do mel para contrapor. Leite e mel é promessa do Senhor. Se você tem promessa sobre a sua vida, a sua família, seu ministério, não permita que os escorpiões te tirem isso. Não permita que as serpentes te tirem isso. Não permita que os descendentes de Anak te tirem isso. Não permita que as dificuldades meio te tirem a beleza do fim. Nós não somos o povo que trabalha para ver se vai dar certo. Assim, a gente assiste jogo de futebol. Pode dar e pode não dar. Igreja não é assim. Igreja é plano A de Deus, já deu certo. Se fizer do jeito certo, nós vamos invadir o mundo com igrejas. E é isso que vai mudar o mundo. São igrejas do Senhor. Vai. Não esqueça as promessas recebidas. Tudo que Deus falou vai cumprir. 5. Profetizar sua vitória antes da batalha. Vai haver batalhas, vai haver perdas, mas no seu coração você tem que ter atitude de vencedor antes de lutar. Às vezes, está numa reunião, a gente vai empreender algo, a gente chama alguém para orar. E a pessoa ora assim: Senhor, se for da tua vontade. Ele já perdeu na oração, gente. Mas a oração pastel, né? Não tem pastel de vento ainda, não tem sabor, não tem gosto, não tem... Gente, tem que ter oração de guerreiro, oração de conquista, oração de profecia. Como diz aí o brasileiro, tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Verso 30. Então Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse, veio muito trololó, né? Ah, mas é isso, tem essa dificuldade, essa outra. Ele falou, shut up,
fica quieto. É isso que está escrito aqui. Diz que Caleb fez o povo calar. Como que ele fez, isso não está escrito aqui. Se ele bateu na mesa, se ele deu uma chicotada, se ele gritou, eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz que Caleb fez todo mundo parar de murmurar. Pastor, tem hora que você tem que falar com o povo para parar de murmurar. Porque senão esse negócio contamina a igreja. E o seu projeto vai pro ralo. Porque não tinha jeito, gente. Ou é uma coisa ou outra. Ele veio dizendo que lá na terra tinha frutos grandes. Para ter fruto grande, o que teve que vir antes desses frutos grandes? Terra cultivada, terra plantada, colheita. Ele disse que tinha cidades fortificadas. Para ter cidade fortificada, alguém fortificou. Se não tivesse nada disso, não tinha que lutar. Mas ele ia conquistar o quê? Urso, leão, pedra, bicho, frutas silvestres. Bota uma coisa na sua cabeça: tudo que é bom exige conquista. Tudo que é bom exige conquista. Tudo que é bom exige conquista. Deus está nos dando uma terra pronta. O Brasil está pronto, gente. Hoje no Brasil, para a gente evangelizar, está tudo aí. As professoras nas escolas vêm nos pedir para mandar grupos para evangelizar nas escolas. Trabalho social nesse país, de norte a sul, se você faz um projeto social, você tem convênio com o município, com o estado e com o governo. E se você não fizer, os espíritas estão fazendo, os romanos estão fazendo, muçulmanos estão fazendo. Então para de reclamar, como Josué falou, para e vamos conquistar. Precisamos reagir, porque senão vamos ser conquistados. Então eu disse, é certo que venceremos. Eu gosto dessa expressão, gosto mesmo. Vamos ver isso juntos? É certo que venceremos. É certo que venceremos. Não aceite menos que isso, porque Deus não mudou. A história da conquista de Canaã, ela foi única, mas os princípios nela contidos são herança nossa. Podemos usar esses mesmos princípios para conquistar em Londrina, em Maringá, em Foz, em Curitiba, em São José, em São Paulo, em Tóquio, em qualquer lugar da terra. Então pega a sua Bíblia e grifa esse texto. Isso é uma promessa sobre a vida de todos os sonhadores aqui, de todos os realizadores aqui. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Você não está liderando um partido político. Um partido político pode dizer, é certo que venceremos, mas ele depende do povo, ele depende do voto. Não depende nada disso não. Nosso negócio é uma promessa maior. Nós estamos falando sobre igreja, sobre vida, sobre células, sobre conquistar o mundo. Atos 1:8 nos coloca que a igreja ela tem um início local e um impacto e ação internacional, mundial. Vamos dizer que a igreja é local, ela começa no local e se estende até o global. É Jerusalém, é Judéia, é Samaria, até os confins da terra. É Foz, é o estado do Paraná, é o Brasil, é o mundo inteiro. Toda igreja, por menor que seja, ela pode tocar o mundo. Pode tocar o mundo. Ela pode plantar uma igreja. Pode. Mais uma vez para lembrar, para plantar a igreja não precisamos de dinheiro. Dinheiro vem depois. Precisamos de uma visão e precisamos de discípulos. Sexto, cuidado com os medrosos e pessimistas. Jesus não disse, mas quase disse: esse pessoal sempre tereis convosco. Ele disse: os pobres sempre tereis convosco. Mas se a gente pudesse conversar, se a gente tivesse mais tempo para conversar com ele, ele iria dizer: olha, os medrosos e os pessimistas também. Sabe qual é o problema dessa turma? É que eles não conquistam para eles, mas eles não querem que ninguém conquiste também. 31 a 33. Mas os homens que tinham ido com eles disseram:
Mas sabe como é que é? Olha que coisa terrível, gente. Na NVI, eu não sei como é que diz a sua versão, mas diz ali, espalhou-se um relatório negativo acerca do projeto. Gente, cuidado porque isso se repete. O pastor chega, apresenta a visão, o plano de ação, e daqui a pouco já tem gente falando do negativo. Eles esquecem a visão da uva, a visão do figo, a visão daquela coisa bonita, daquela romã, e começam a colocar dificuldade na frente. Entenda o seguinte: o Evangelho não engana ninguém, não. Jesus nunca enganou ninguém. Você não pode colocar problema aqui e Jesus aqui. Jesus aqui e problema aqui. Tá? Faz assim com a sua mão. Bota os dois aqui. Você tem que ver Jesus. A sua primeira mão aqui veja Jesus. E depois você vê o seu problema. Aqui, na sua frente, sempre tem que estar Jesus. E depois o problema. O problema não pode vir à frente, senão você não conquista nada. Suas células não vão se multiplicar, você não vai plantar igreja, você não vai expandir, você não vai comprar aquele terreno novo, você não vai construir. Porque quem coloca problema na frente não vê Jesus, e quem não vê Jesus se perde. Você tem que botar Jesus na frente. Jesus na frente sempre. Porque Jesus nos faz ver através dos problemas, além dos problemas. E olha, gente, uma coisa: se Deus te der, eu não estou dizendo que Deus vai te dar, porque cada um, lembra que eu disse, primeira coisa que eu disse aqui, visão é pessoal e intransferível. Cada um vai ter a sua. Todo mundo vai ter visão, mas ela é diferente. Agora, uma coisa, deixa eu te dizer: se Deus te der uma visão de comprar um terreno grande e construir, como Deus deu para o pastor Eibe agora, você não pode só construir. Você não pode parar o fim por causa do meio, porque não vai ser um campus, não é uma construção que vai fazer toda a ação do ID. Então você não pode, estamos construindo, e porque está construindo, não está fazendo outras coisas. No meio de tudo isso, gente, nossa igreja comprou um acampamento para fazer retiros, comprou, reformou e quitou. E todo final de semana nós temos retiros para os nossos líderes e para as nossas células. Todo final de semana. Nesse meio tempo nós compramos e quitamos uma rádio. Você pode baixar o aplicativo dela aí no seu iPad e ouvir ela no mundo inteiro. Cidade 1120. Nós estamos plantando igrejas, só estamos começando, mas já plantamos 10. Temos 3.500 pessoas nessas 10 igrejas. Você não pode parar. Não pode parar. Nós estamos construindo. Não, tem que avançar. Tem que avançar. Tem que ir adiante. 7. Fugir dos murmuradores. Eles vão estar lá. Deixa eles lá. Vamos entrar agora no capítulo 14. Estou terminando. 14, 1 a 3. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra... Pastor, não espere a aprovação de todo mundo para você dar conta de um projeto que Deus te deu. Porque Moisés não teve isso e Arão não teve isso. Eu indico para você um livro da Associação MDA, Geração de Ur. O pastor Eibe me deu esse livro. E você que quer mobilizar uma geração de jovens, uma geração de discípulos para servir a igreja, compre esse livrinho e leve esse livro. Eu vou comprar esse livro para todos os nossos voluntários da igreja, porque nós precisamos de Moisés na igreja, que é o homem da visão. Nós precisamos de Arão, que são os sacerdotes, os que vão nos ajudar no serviço ministerial. Mas nós precisamos do Zur, que é o pessoal que vai montar o som, que vai arrumar a cadeira, que vai arrumar a alimentação, porque nós vamos para um retiro. Nós precisamos dos ministradores no retiro.
mas nós precisamos de gente para fazer a comida do retiro. A geração de U é gente que está nos bastidores, que está anônima lá atrás, mas que se não levantasse as mãos... Pastor Eber, o senhor me deu uma coisa naquele livro que eu nunca tinha pensado. Que Deus, às vezes a gente mete o pau, né? Mas como que Arão permitiu fazer aquele bezerro de ouro, e aquele negócio todo e tal? O pastor Eber colocou uma coisa, uma palavra rema, de ouro nesse texto. Ele morreu depois desse episódio do bezerro de ouro? Não. Pode ser que Deus, como ele entrou na frente e morreu para que o povo não fizesse, se Arão fizesse a mesma coisa que ele poderia ter sido morto pelo povo também. Então, de certa forma, houve uma permissão divina para que aquilo acontecesse, para não acontecer um motim, uma rebelião maior. Porque você imagina, se Moisés tivesse descido e não tivesse nem e nem Arão, a confusão que ia estar aquele acampamento. Então, tem sempre o mal menor, e o mal menor foi uma permissão de Deus para que aquilo acontecesse e aplacasse o coração das pessoas. Obrigado, pastor, por ser instrumento, né? E você não pode deixar. Quem já leu aqui o Mestre Boteiros, o purê de batatas? Quem já leu? Ok, metade leu. A metade que não leu, por favor, você precisa de purê de batata na sua dieta. Vamos lá. Fuja dos murmuradores. 8º, liberar sua mente do passado. Gente, isso aqui é muito importante. Se você quer conquistar, se você quer empreender, se você quer realizar, transformar sonho em planos, tem gente que ainda é escrava de uma mente, de uma formação do passado. E eu aprendi uma coisa, gente. Eu já fui pastor aqui no sul do Brasil, fui pastor no Rio Grande do Sul. Às vezes a gente tem que desaprender para aprender. Cantar ao Senhor um cântico novo. Verso 3 e 4, Números 14. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? Disseram uns aos outros. Escolheremos um chefe e voltemos ao Egito. Esqueça, Egito acabou. É incompatível vinho novo em odres velhos. Não tem volta mais. Temporas mutantur et nus mutantur in illis. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. Não existem mais igrejas como antigamente. Sabe por quê? Porque não existem igrejas para antigamente. Ainda hoje no Brasil tem igreja que pensa assim, na cabeça dela, o membro ainda pensa assim: se o século XX voltar, nós estamos prontos. Elas foram relevantes no século passado, mas querido, se não te falaram, eu preciso te dizer, o tempo andou, nós estamos no século XX, e o século XX não volta mais. Nós estamos no século XXI, novas igrejas para nova realidade. Gente, hoje nós estamos pensando em igreja global. Nós estamos falando de uma coisa que mudou o mundo tem 20 anos. A web, a www, World Wide Web, mudou o mundo. Só tem 20 aninhos, gente. 20 aninhos. O Facebook uniu pessoas no mundo inteiro. O negócio foi criado em 2004, o Twitter em 2006. 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas estão no Twitter. É muita gente. E olha que coisa fantástica. Você passa uma visão em 140 caracteres. 140. Mas isso eu vou falar mais na outra palestra, que é sobre inovação, e vamos dar uma passadinha aí na tecnologia. Vamos terminar aqui. Pastor Dilon, eu achei que o senhor era tão generoso. Quando você chegou aqui para mim, o senhor me deu 1h30. Eu falei, meu Deus, eu vou ser igual pinto no lixo aqui. Nunca ganhei 1h30 para fazer uma palestra.
E já foi 1h25, só tem 5 minutos. Mas eu estou no ponto oitavo. Se eu precisar de 5 minutos, alguém me dá? 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45. Ô pessoal generoso, meu Deus do céu. Mas eu não vou usar, não vou prevalecer da boa vontade dos irmãos, tá? Eu vou ficar na minha 1h30. Então, ajude suas ovelhas a se libertar da mente do passado. Ninguém constrói algo novo com mente do passado. E aí, deixa eu te dizer uma coisa que nós estabelecemos em São José dos Campos e foi fundamental. Uma classe para quem vem de outra igreja. Querido, a igreja do outro não é melhor e não é pior. Ela não é melhor e não é pior. Mas ela é diferente. Você não pode incluir in natura uma pessoa na sua igreja sem que ela passe numa classe para absorver a cultura da sua igreja. Ali não é classe para você falar de salvação, porque não é o ponto. Se ele veio de outra igreja evangélica, ele já está salvo, glória a Deus, aleluia. Mas não existe nenhuma igreja local igual, ela é única. Então, tem os seus modos operantes. Ninguém conhece uma igreja, porque às vezes a pessoa decide vir para a igreja por causa de um culto. Mas ele não conheceu a igreja no culto. Então ele chegou aqui, gostei do louvor, o louvor é assim apaixonante. Nossa, o pastor tem uma palavra muito boa. Nossa, meu filho conheceu um amiguinho aqui de escola, é aqui que eu vou ficar. Isso não é motivo suficiente para ele vir para uma igreja. Porque ele não vai ficar só no louvor, só na pregação e só na amizade do amiguinho. Ele precisa conhecer a estrutura da igreja. Ele tem que saber que aquela sua igreja, ela tem uma visão, uma missão, valores. Ela é uma igreja em célula com MDA. Ela é uma igreja que é voltada para os de fora. Porque orquestra desafinada tem vida curta. Se a sua igreja está em alta performance de crescimento, vão vir pessoas de outras igrejas, às vezes da sua própria denominação, para a sua igreja, e vão, se não tiver um filtro, elas vão atrapalhar o seu processo, porque vai ficar aquele toda hora lembrando do Egito. Ué, mas peraí, quando eu vejo pessoas na nossa igreja e que falam muito da outra igreja, eu falo, o que você vai fazer aqui? Se a sua igreja, ex-igreja, é tão boa, meu irmão, de boa, tranquilo, volte para lá. Porque não dá para unir as duas coisas. Não dá. A pessoa, você precisa, quando ela vira sua ovelha, ela tem que virar sua ovelha para sempre. Ela não pode virar sua ovelha até que você fale para ela a visão. Eu não tinha pensado nisso. Eu não achei que aqui eu tinha que participar de uma célula. Eu não vi o senhor falar isso naquele culto que eu preguei, que o senhor pregou. Então, não precisa ser uma classe para o ano inteiro. No nosso caso, são 12 aulas. Ele chega, ele vai para essa classe, tem uma apostila, ele tem 2 CDs meus que ele tem que ouvir. Então, junto com a apostila, ele adquire esses 2 CDs e ele ouve e faz a leitura de um livro pequeno que fala da visão da igreja. Ok, com isso você não está impedindo de vir, porque a igreja não é sua, você dá boas-vindas a todo mundo, mas não pode vir de qualquer jeito, porque a obra que você está fazendo não é qualquer coisa. Correto? A obra que você está fazendo não é qualquer coisa, então não pode vir gente de qualquer jeito. Agora, o não crente não. O não crente não. O não crente pode vir de onde vier, pode chegar a qualquer hora, inclusive não paga nada, nem o curso é de graça, a apostila é de graça, vem tudo. Agora, o crente não. Esse você precisa apertar na entrada, senão você vai chorar na saída. O melhor da história da sua igreja é que começa agora uma nova igreja. 9, penúltimo, manter o coração sempre quebrantado, porque as lutas são grandes. Pastor, para realizar algo grande você vai apanhar. Agora o duro é o seguinte, tem uma questão que é assim, por exemplo, o pastor Dilon, ele nunca apanha, porque o pessoal vai olhar assim e vai falar assim, não tenho coragem, que o pastor Dilon, ele é um anjo,
ele é tão doce, ele é tão querido, e ele, nas refeições, ontem à noite, no jantar, ele tomou um suco e comeu um pedaço de pão. É assim, né? Então, uma ovelha ruinzinha, não vou bater no meu pastor. Agora, pega assim um pastor como eu, que olha assim, não, isso aí dá para apanhar. Aí dura, a gente sofre. Isso é um preconceito, sabe? Pastores assim que tem um biotipo maior apanha mais. Não é ele? Ele já apanhou muito, muito. O Odilon, se bater nele, se ignorar, falar assim, esse daí não é de Deus, não tem jeito, né? Porque para bater num santo desse, né? 10.000, confiar no Senhor e tomar posse do novo. Receba o novo do Senhor. Esses 10 princípios, versos 6 e 9, Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, eu espero que você nunca fique nos dentre uns que observaram, porque existem os que vão sonhar, mas vão ficar só nos dentre uns. E existe a geração Josué e Caleb, que espero que seja você, que não só veja, sonhe, mas entre e conquiste. E disseram, a terra que percorremos em missão de Deus é excelente. Diga comigo, excelente, excelente. Então, você recebeu uma visão de Deus, planeje, trabalhe de forma excelente, ao ponto de que você chegue lá. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Só não vamos entrar. Olha, gente, que coisa linda aí em Números 14, 6 e 9. A realização da visão só depende de nós. Transformar sonhos em planos e em ação só depende de nós. Porque ele diz o seguinte: só não entramos se Deus não quiser. Se Deus quiser, não há nada que a gente não vai fazer. Você não pode dizer, não vou entrar porque não tem dinheiro, não vou entrar porque não tem tempo, não vou entrar porque não tem gente. Pastor, olha para mim, nunca diga isso. Se você entrar na tesouraria da nossa igreja, tem 10 mandamentos enormes, uma placa de 1 metro, e uma delas é, nunca dizer, não temos dinheiro. Não podemos dizer, nossas palavras são proféticas. Eu estou aqui patinando porque eu não tenho visão, eu não tenho recursos humanos, eu não tenho recursos financeiros. Pastor, em nome de Jesus, se você não pegar nada nessa palavra, pega isso aqui, não seja boca contra o que Deus quer fazer na sua vida. Não fale que não tem gente, não tem recurso, não tem dinheiro. Leva isso tudo para o trono em oração e fale para o Senhor. Não fale ao vento, você já tem, e Deus vai trazer. Deus vai trazer, Deus vai revelar. Eu só não entro se o Senhor não quiser. Eu só não compro aquele terreno se o Senhor não quiser. Eu só não mudo a nossa igreja se Deus não quiser. Porque tudo que Deus quer, eu quero e nós teremos. Ele termina dizendo, a proteção dele se foi, quer dizer, dos incrédulos, dos ímpios que estavam na terra dos cananitas. Mas o Senhor está conosco. Diga comigo, mas o Senhor está conosco. Então fica de pé. Mas o Senhor, vamos dizer isso juntos? Mas o Senhor está conosco. E a outra frase que nós aprendemos aqui é certo que? Então mais uma vez, é certo que venceremos, porque o Senhor está conosco. Que Deus assim nos abençoe e nos faça conquistadores de novos desafios.